Bom, hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Na verdade, eu vou começar um formato novo. A gente vai fazer aqui um react, acho que é assim que fala, um remix de um vídeo de uma outra pessoa, de um outro cara que eu admiro. Esse cara, particularmente, não é da área de redes, não é um cara da nossa área de cloud, na verdade, é um cara de dev. E por sinal, eu aconselho você a seguir, independente de você ser da área de dev ou não, um monstro, cara. Um brasileiro que, meu, pra mim, tem mais uns dois caras aí que eu prometo fazer uns vídeos também do mesmo formato. E o nome dele é Lucas Montano, tá? Bem grandão, bem famoso no Brasil. Acho que talvez muita gente que me segue siga ele também. E ele fala nesse vídeo de um assunto bem legal. Vamos pra lá. Deixa eu fazer esse react. O título do vídeo é A Notícia que Ninguém Quer Ouvir sobre IA, sobre inteligência artificial. Então eu vou seguir aqui e eu vou comentar esse vídeo dele. Achei bem legal, tá? Deixa eu colocar meu fone aqui, senão eu não consigo ouvir o que ele tá falando, né? Cara, falando em inteligência artificial, tá? A IA tá de fato roubando emprego da galera ou não? Vamos falar disso porque tivemos mais, digamos assim, não notícias, né? A gente teve aqui um furo de reportagem. Apareceu no LinkedIn esse post de um CEO que diz ele que acabou de voltar dos Estados Unidos e tem uma notícia que ninguém quer ouvir sobre IA e layoffs. Já que ninguém quer ouvir, eu não sei se eu vou falar pra você isso aqui. Tu vai quitar do vídeo se tu não quer ouvir, mas eu acho que tu precisa ouvir. A gente já viu outras notícias saindo, né, que 90% do código vai ser feito por IA. Menos e menos empregos de software engineers vão existir, segundo a... Isso aí é aquela velha buzzword, né, que a galera falando, seu emprego vai acabar, 90% do código vai ser feito por IA, o Sam Altman já falou isso, o CEO da Nvidia também já falou, né, o Elon Musk já falou, assim, tipo, muitas coisas nesse sentido, né. E aí tá ele é legal do Lucas que ele sempre traz, por exemplo, eu não sei quem é aquele CEO e a empresa Movie Stacks, eu acho, né, mas ele sempre traz umas fontes diferentes. Então ele está colocando aí, por exemplo, do The Economic Times, falando desse lance aí também, dos 90% do código ser feito por AI. É bem legal, para quem quiser seguir esse tópico, ele sempre fala alguma coisa, mas vamos seguir aqui que tem algo mais importante que eu quero trazer para dentro da parte de redes. Inclusive, depois eu vou deixar, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou deixar o link de um compilado que eu fiz. Eu usei ali o Grok, o próprio ChatGPT, para fazer aquele deep search que ele já consegue buscar na internet ali os assuntos, porque eu queria ver se isso não é um rumor para nossa área. E caramba, assustadoramente não é. Tá? Isso também afeta a nossa área de redes de computadores. Eu vou falar mais sobre ela e vou deixar esse documento também para você fazer um download dele, se você quiser, um compilado desse vídeo do Lucas, né? Mas, lógico, esse research que eu fiz colocando aí para nossa área de redes. Bem legal, mas fica até o final que eu vou falar mais sobre isso e vou colocar também o link para você fazer o download. Vamos lá. Aqui o Soros, Sridharavambu e a OpenAI Sam Altman give techs a reality check. Então, reality check seria o choque de realidade pra galera de tecnologia. E cara, eu acho que assim, a gente já usou aqui IA muito. Eu gastei muito dinheiro com IA já, pra mostrar pra vocês quão perto a gente tá da IA roubar os nossos empregos. Eu tenho amigos meus me reportando coisas de empresas que são mais, digamos assim, pra frente pra essa mentalidade de IA, e eles me dizem, cara, a gente já começou a usar muito IA, e a empresa tá exigindo que a gente utilize IA. Então, qual que é o momento que a gente vive hoje? Eu acho que é bom a gente desenhar isso na cabeça pra tentar esclarecer. Porque uma coisa é certa, ninguém sabe. Nenhum youtuber sabe, nenhum CEO sabe. E eu digo o seguinte, nem as FANG sabem. Não sabem. As FANG não sabem. Elas estão basicamente apostando no futuro. Eu vou dizer, não é um hype, porque eu acho que hype é algo que veio e vai embora, não é? Mas eu acho que elas estão aproveitando de um momento. Qual que é esse momento? Se a gente pegar o vídeo que a gente postou há umas 3 semanas atrás, a gente vai ver, ou menos, a gente vai ver um artigo do Gergely, do The Pragmatic Engineer. Nesse artigo aqui, tem um gráfico muito bom, que é esse aqui, ó. All Jobs, basicamente aqui. Durante o período de 2022, a gente teve uma crescente muito grande na contratação de programadores, muito mais que outros trabalhos, tá? A gente falou sobre isso em outros vídeos. Então vamos...
eu não vou ficar aqui, pô, de novo, eu te peço para seguir o Lucas, peço também para dar uma olhada nesse vídeo, porque senão eu vou ficar, não vou trazer esse gráfico, porque não vou ficar aqui passando que você vai assistir no vídeo dele. É que realmente aqui nesse vídeo ele foca, se vocês olharem, All Jobs, e ele foca, esse gráfico que ele está mostrando, foca em Software Engineering, né, na parte de desenvolvimento, Software Development, perdão. E assim, olha só o que ele vai falar agora. É interessante que duas coisas, eu vou resumir aqui para a gente não ficar, né? Senão, poxa, assiste o vídeo do cara lá. Mas uma coisa bem interessante que ele fala é o seguinte: durante a pandemia teve aquele hype de contratação e tal. E essa curva que ele está falando aqui de 2022, né? Esse pico, perdão, de 2022, em relação ao número de contratação, foi caindo agora. Acho que alcançou o pico e foi caindo. Mas na visão dele, falando para software development, eu já vou falar para nossa área de redes, tá? Ainda tem muita gente contratada, a indústria ainda está aquecida, mas como é que eu posso dizer, se eu trocando, tentando resumir o que ele fala, tem muita gente sem fazer nada, tá? Não é isso que ele fala, tá? Palavras minhas. Até porque isso eu vejo no meu dia a dia, não lá na DXI, se tiver alguém da DXI aí. Mas eu vejo isso, é aquele hype absurdo, e aí já vou dar um spoiler aqui, lógico, assim, porque você não vai ficar o vídeo inteiro aqui, não quero assistir o vídeo inteiro dele com vocês, para que vocês possam lá assistir, mas ele fala que, por exemplo, de um cara com equipe com 80 pessoas, isso existe ainda, pessoal, é muito louco isso, aquelas startup então, porque teve muito, aquele boom de startup, os fundings, o dinheiro pingando, impressão de dinheiro, aquela maluquice que a gente sabe que rolou durante a pandemia e um bom tempo pós-pandemia. E aí, cara, a galera ainda tá meio nessa. Tem muita gente ainda dentro dessa bolha, tá? Na nossa área, eu já vou trazer para vocês a minha visão para a área de redes, mas vamos só terminar aqui. Essa visão dele é bem legal, esse exemplo dele aqui. Copiar isso aqui, trazer para cá e vamos tentar entender qual que é esse momento que eu acho que as empresas estão aproveitando. Elas têm, basicamente, muito layoff ainda para fazer, tá ligado? Porque toda essa galera aqui que foi contratada, grande maioria foi já demitida, mas tipo que, cara, isso aqui é vagas postadas, não é pessoas empregadas, tá ligado? Eu ainda acredito que a gente tenha muito mais dev empregado do que a gente precisa. Essa é uma das realidades que a gente precisa aceitar no mercado. Tem time ainda muito inflado. Mesmo. Tá vendo? É o que eu falei, tá? Isso tá rolando. Na nossa área, aí de novo, na nossa área, como a gente já é um time, sempre foi um time mais enxuto, a galerinha de rede, não pegou esse hyper todo, a gente não viveu e não está vivendo isso, tá? Isso eu quero deixar claro para vocês. Esse gráfico não se aplica para a área de Network Engineer. Pelo contrário, o que aconteceu é que em várias outras áreas tá rolando um merge, uma junção de funções, e aí é onde eu vou falar para vocês que vai rolar layoff, já tá rolando layoff, né? Demissão em massa na nossa área também de redes, tá? Falando aí, para a galera não entrar nesse hype, pô, eu vou falar mais, vou entrar em redes, não vou entrar em redes, calma, mas é só para vocês entenderem que esse exemplo que ele está dando agora, de que ainda tem muita equipe inflada no nosso mundo aqui de redes de computadores, ou DevOps, Cloud, DevOps até que também, cara. Eu acho que DevOps cairia nessa área dele, nesse gráfico dele também. Mas a parte de arquitetos de redes, ou a parte de que a gente acaba indo mais, vou falar de segurança também, designer, ou network analyst, não, tá? Isso é o contrário. A gente, na verdade, ainda tem um déficit aí. Mas é muito legal que eu vou dar uma acelerada aqui, eu vou adiantar para o minuto 3 e alguma coisa, e aí a gente vai falar, peraí, vamos ver se é esse aqui que ele fala. Ó, tá aqui, ó. So it begins, me and the other 79, 79 pessoas, ou seja, 80 pessoas, já era. Então a gente tá falando aqui de uma FANG. Esse aparentemente é o futuro do cybersecurity. Maldito IA, né, cara? Mas uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso é o seguinte, cara. Teu time tinha 80 pessoas? 80? Não, 80 foram demitidas. Quantas pessoas tinham teu time? E eu lembrei desse gráfico, cara, a gente precisava de tantas pessoas naquele time? Então eu acho que tem um cruzamento aqui, que eu ainda acho que existe um inchaço, tá ligado? Ainda existe uma bolha na área. As vagas diminuíram, mas eu ainda acho que as empresas estão inchadas. Outra coisa que eu acho que a gente tem, salário surreal. Cara, vocês não têm noção, a gente tá falando de dev nos Estados Unidos que ganham
300, 200 mil dólares. Tu imagina tu ter uma empresa que tu gasta R$1 milhão por ano com um programador. Cara, imagina tu ter, basicamente, tá, o teu faturamento. Digamos que tem uma startup no Brasil. Tu tem um faturamento anual de 10 milhões de reais. Isso paga, tipo assim, com os impostos e tudo e tal, tirando os custos, paga aqui 5 dev americano, 4 dev americano, cara. Imagina, a tua empresa, ela produz 10 milhões e tu paga 4 dev, é esses teus 10 milhões de reais. É isso aí, galera. Tipo, não precisa ser muito inteligente pra ver que deu ruim, entendeu? Por exemplo, a gente vai ter mais pessoas escrevendo código, ou melhor, mais pessoas gerando código. Então aqui a gente tem um código, aqui a gente tem a IA. A IA, ela vai gerar o código. A IA vai revisar código também. Mas a gente vai ter um pequeno grupo de pessoas que vai de fato precisar entender esse código aqui. Colocar em produção esse código. Verificar a segurança desse código. Se escala ou não escala. Essas pessoas vão ganhar ainda mais. São os especialistas. Mas a gente vai ter núcleos dentro da empresa, então tu vai ter lá o RH gerando código, o marketing gerando código. Tipo, tu vai ter o teu time de marketing gerando landing page usando IA. E aí vai dar algum pepino e tu vai ter que resolver, tá ligado? Mas o pontapé inicial vai ter está sendo feito espalhado. Cara, eu sou muito fã desse maluco, velho. A visão que ele tem, sistêmica, né, é muito fora da curva, entendeu? Pera aí. Galera, o que tá rolando é que vai ter menos gente trabalhando e quem estiver trabalhando vai ganhar mais porque tem que saber mais e ter essa visão sistêmica como o Lucas tem aí para integrar as áreas. Mas vai ter uma IA, vai ter agente para todo lado, cara. Esse nosso de agentic, né? Essa parada de ter vários agentes rolando e eles se conversando entre áreas, isso aí tá ficando comum. E você vai ter que ter um cara fazendo troubleshoot quando dá pau, velho. Que é exatamente isso que ele falou. A gente vai ter o cara que vai fazer a parte de segurança, tá? O cara que vai fazer a parte... Pô, tá pronto para fazer o deployment ainda. Ah, mas um agente não pode fazer isso. Pode, meu, mas ainda assim vai ter que ter um cara, vai ter que ter uma pessoa, porque, meu, não eu não vejo isso acontecendo tão rápido, de não, é tudo agentes funcionando, eu não acredito. E é legal que ele trouxe a mesma visão que eu tenho, sabe? Eu acho muito legal, e isso já está acontecendo na área de redes. E aí, pessoal, eu vou falar para vocês o que eu vejo, tá? Eu vou colocar aqui um documento que eu criei, e o que eu vejo. Tá? De novo, meu, segue o Lucas, achei muito legal o vídeo dele, mas eu vou colocar agora aqui, trazer para o nosso mundo, né? Galera, isso aqui é o resultado de uma pesquisa que eu fiz no Google e alguns deep search do Grok, eu achei bem legal, pelo menos a busca, e depois eu olhei site por site, óbvio, né? E achei bem legal, eu vou abrir alguns dos sites aqui com vocês. Então assim, só que agora... Só redes de computadores, tá? Vamos falar de automação, inteligência artificial para nossa área de networking. E aí o seguinte, ó, Network Engineering Layoffs and Skill Trends para 2025 onwards, né? E para em diante. Então ele tá falando aqui o seguinte, da tendência, né? Que vai rolar de contratação, aí eu vou falar dos skills que a gente tem que ter e aí eu vou grifar aqui para vocês não esquecerem, e vou deixar esse documento aí depois para vocês fazerem um download dele. Só que tá em inglês, tá? Eu jogo no Google Tradutor aí, ou no próprio GPT e traduz ele. Bom, aqui ele tá falando da mudança da demanda, aí já começa o pau quebrar, tá? Algumas coisas são rumores, quando a gente fala de layoff para áreas de redes, e outras realmente são verdades. Isso começou o ano passado. Se vocês lembram, em outubro do ano passado, a Cisco já começou a descer a lenha na galera. Acho que foram o quê? Quase 1.000 pessoas no último layoff que eles fizeram, acho que foi em outubro, tá? Me perdoem com os números aqui, mas aqui tem esses sites, inclusive tem esses números aqui no documento que eu vou deixar para download para vocês. Então assim, você tem aqui uma grande demanda de software centric skills, óbvio, né? Aí a gente fala de automação e integração com EA. Então as companhias estão automatizando tudo, como eu já falei, reduzindo a necessidade de entry-level network jobs. Aqui, ó, eu vou deixar, olha que doideira, né? Eu vou começar a grifar aqui, ó, pá.
Pô, mas aí eu te pergunto, é aquela velha pergunta, como é que o cara vai virar sênior se não vai ter mais entry-level, né? Ó, que loucura, né? Mas a gente vai falar em outro vídeo sobre isso aí. Eu sempre dou as dicas pra galera da minha comunidade, como é que você consegue, né, correr atrás do tempo perdido ou correr atrás agora dessas novas demandas que a gente tem que ter pra não precisar de um entry-level. Doideira, né, velho? Mas assim, deixa isso aí para um outro vídeo. Vamos lá. Look into the network job market. Aqui é da Tech Target. Pô, é umas fontes todas confiáveis, tá, galera? Se você clicar aqui, ó, vou abrir para vocês verem da onde ele pegou essa fonte, tá? Então vou abrir aqui para vocês, ó. Deixa eu puxar minha cabeça aqui para baixo. Ó, tá vendo, ó? Isso aqui é bem legal, a Tech Target, super renomada, esse site é bem legal. Isso é de fevereiro de 2005. Então aqui, ó, a Look into the Networking, pô, já quer me enfiar um lead magnet aqui. Aí ele tá falando aqui de, olha só, prestem atenção nesses nomes, tá? Nesses nomes, automação, AI e cloud, junto com network, tá? O network professional and candidate should consider advanced skills, e é sempre assim, né? Advanced, pô, skills to stay competitive, para continuar competitivo no mercado, a gente tem que ter skills avançados em AI, cloud e automação. É isso aí, e se não quer, vaza, vai procurar outra coisa, vai fazer pão. É isso que o mercado tá se tornando, galera. Então assim, networking staff é a tendência, né? Então aquilo é lá, ó a pegada. SDN, né? Software Defined Network, que aí inclui SD-WAN, né? SDA, SD-WAN, para quem sabe o que eu tô falando. Programming, ó aí, ó, tá? Eu sempre falo de Python. Bom, galera, essa é a parte mais... Galera, fica com medo, mas para mim é mais fácil de a gente ultrapassar quando a gente fala de redes. Porque se você pegar qualquer fundamento de Python, pô, é uma linguagem gostosa de aprender. Tô aprendendo ainda, né? Mas assim, pô, AI ajuda demais. Você usando ela como copilot, meu, você vai voar aí. E eu acho que dá para você, se você for um engenheiro de rede ou já tiver um bom conhecimento dos fundamentos já na área, essa parte de programa é a que você vai mais curtir, é a mais fácil de passar. A treta vem quando você agora tem que enfiar a mão em SD-WAN, tem que enfiar a mão em automação, tem que enfiar a mão em AI. Pô, aí é sacanagem, mas é isso aí, tá? Cloud, tá? E a gente vai falar, ó, Hybrid Networking, tá? Que aí você vai falar de HCI, por exemplo, a gente vai falar de virtualização, então você vai falar, pô, você tem que mexer hoje com Nutanix, você tem que mexer com VMware, tem que mexer com Proxmox, depende do mercado, tá? O mercado brasileiro é aquele velho penduricalho, infelizmente, porque você tem lá um monte de provedor de internet aí bombando, que agora estão sendo dominados pelo tráfico aí, pelos bandidos, mas é isso. E aí você tem essa área para entrar, que é ainda no Brasil é legal, que tem muito provedor de internet. Só que aí é aquele penduricário de tudo que você vai ter lá dentro, meu. Quando é que um provedor vai pagar para pôr AI lá dentro, para automatizar alguma coisa? Então, os maiorzinhos talvez, né? Os que ainda não foram invadidos pelo PCC lá. Mas o mundo, aí eu tô falando que eu sempre falo aqui pro mercado global, pra você vazar do Brasil, inclusive, aí se você quiser. Você vai ter que ter isso aqui tá na tela, tá? Para nós, Network Engineers, a pegada é essa: cloud, automação, e quando a gente fala de automação, script em Python, Ansible, Terraform para cloud, tá? Então, anota essas palavrinhas bonitas aí que eu tô falando, porque esse é o nosso universo agora. Então eu vou deixar esse documento aqui para vocês fazerem download, mas uma análise que eu quero mostrar aqui, ó, o que ele fala de forecast, isso aqui foi de novo base com a inteligência artificial que eu peguei, né, compilei tudo, e aí ele fala o seguinte, Tech Analysts, eles estão highlight as tendências que vão acelerar, aí falando de Gartner, por exemplo, pô, né, quem não conhece Gartner, ela prevê que em 2026, 30% das enterprises will automate over half of their network activities, ou seja, as empresas, né, em 2026, até final de 2026, né, terão 30% das suas atividades de redes automatizadas. O que são essas atividades de redes? Pô, vamos falar de provedor, instalação de um cliente novo, remoção de um cliente novo, mudança de plano de um cliente, né? Tem uma porrada, é um mundo, né? Tipo, você entra lá no Netflix e você muda de plano, você acha que aquilo lá não envolve a rede, você está provisionando o número de usuários entrando, você pode automaticamente ter que aumentar o teu throughput da sua rede. Então, isso tudo entra na parte de automação. E o negócio tá ficando, o círculo tá fechando aí, tá?
Então, outra coisa que a gente tem aqui, ele fala que também é esperado 50% das companhias usando inteligência artificial para automatizar essas operações. Então, assim, aquele Day 2 Support Tasks, ou seja, sabe aquele lance do nível 1 que já está sendo automatizado, os botzinhos e tal, beleza? Já joga, abre um shell automático, vai para o Service Desk da vida, Service Now, ou a aplicação que você está usando. O nível 2 hoje ainda é muito feito por um humano, mas é aí que o pau quebra. Já começa muita gente falando, usando o AI para usar esse nível 2 e só vai cair o nível 3 para um humano. Então, assim, é assim que está sendo previsto aí o nosso mercado de rede. Tá? E depois, falando de layoffs, por final, né? Quis deixar para o final aqui a notícia triste, né? Ou não triste, tão triste. Change priorities of major tech companies and telecom operators provide clues that traditional network roles are being reduced in favor of new skill sets. Então, na verdade, assim, a notícia é que sim, vai rolar vários layoffs ainda e vão impactar a nossa área de redes, com certeza. A boa notícia, ou não tão má assim, é que a gente não está sendo substituído por AI ainda, mas assim, será substituído por alguém que sabe usar AI. Tá? Então esse é o recado que está sendo colocado aqui. Isso está acontecendo, tá? Então empresas como Cisco, tá todos os links aqui, eu vou deixar esse documento para vocês fazerem o download aí. Tá? AT&T, tá vendo? Então, o resumo da ópera aí, galera. De novo, mais uma vez, obrigado pelo Lucas ali, usei o vídeo dele para trazer esse tópico. Vamos ser substituídos por AI ou não? Lógico que ele no contexto de software development e eu no contexto de networking, né, o networking engineering, é que não estamos sendo substituídos ainda, tá? O buraco lá para a galera do Lucas parece que está um pouco mais embaixo, porque a bolha dele ainda está inflada, está explodindo, ela está aquele furinho, né? Mas o nosso lado não, isso aí já era, a gente é o que é, pelo contrário, a gente tem um déficit dessas pessoas que conhecem AI. E ainda tem déficit de pessoas que trabalham em redes, mas muito mais agora pessoas que têm essa habilidade de conhecer ferramentas de automação, uma linguagem de script para ajudar na automação e, lógico, né, os fundamentos de redes. Por isso, pessoal, não caiam nessas papagaiadas, essas conversas furadas, se a galera tá querendo vender curso de se torne um CCIE em redes. Meu irmão, com todo respeito, eu tenho a plaquinha, tá aqui ainda. Isso daqui, galera, vai virar só um enfeite de parede. Daqui a pouco sai, já para quem falando de Cisco, já tem um CCDE em inteligência artificial, mas com todo respeito aos meus amigos CCIE, eu ainda sou CCIE, mas nosso trabalho já era, velho, assim, daqui a uns 2 anos, assim, no sentido do grosso do modo falando, o que eu vou fazer, velho? Assim, beleza, eu vou ser o cara de troubleshooting. Então, assim, por isso que eu falo para vocês, estudem muito, testem muito, você tem que saber resolver problema. Os caras vão pagar você para resolver problema, para desenrolar, para desembaraçar aquele angu de caroço que nem meu avó falava, que aconteceu com, por exemplo, muita gente usando o AI daqui, AI daí lá, ou código daqui, código de cá, rede daqui, rede de lá, e aí deu um pau. Putz, quem resolve? É você, porque você já se enfiou a mão em um ambiente de híbrido de hybrid cloud, por exemplo. Você é um cara que conhece VMware, mas também conhece um pouco de Proxmox, conhece VMware, mas conhece Nutanix, você conhece a Arista, mas conhece Cisco. É esse que vai dominar o mercado. Pô, mas tá difícil, é isso mesmo, mas a parte mais fácil é que hoje em dia você consegue, como tem vídeos aqui no canal, você consegue instalar seu Pinet Lab, botar lá seu Arista, seu Cisco para conversar, montar a tua rede, você consegue criar todo um ambiente virtualizado, você consegue criar uma hybrid cloud, fazer o seu ambiente privado aqui dentro do seu Pinet Lab, falar com a AWS, fazer... Meu irmão, não deixa de fazer Lab, é essa a sacada, porque você vai ganhar... né, gets your hands dirty com as coisas que você vai ver no mercado. Você vai literalmente sujar as mãos aí e aproveita essa chance que a gente tem, essa facilidade que a gente tem, que na minha época eu não tinha, de você testar, tá? Então, mete a mão aí na massa e se prepara, porque o pau tá quebrando lá fora com a inteligência artificial, mas ainda não seremos substituídos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que me segue, compartilha com alguém, não deixa de seguir lá o canal do Lucas também, segue o nosso canal aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.